criação de filho, no sentido de criar mesmo, sabe? Literalmente criar. Pois é. A gente vê hoje, né? E é natural isso, os casais, eles querendo ter filho. E isso é muito natural, faz parte da natureza. Eu estava conversando com meu marido ontem, eu falava com ele sobre isso também, falando com meu filho jovem, logo vai casar, precisa entender sobre o que é criar filho, né? E a gente falando sobre a cultura familiar. Toda família tem uma cultura, seja religiosa, temos uma cultura. Você traz uma cultura dos seus pais e você meio que tira aquilo que você não gostava, melhora aquilo que era bom, dá uma melhorada. Nós sempre achamos isso, né? Vou melhorar, isso que minha mãe fez comigo foi bom, meus irmãos foi bom, então eu vou manter, vou melhorar. Então a gente tem a nossa cultura, isso é importante, principalmente a cultura religiosa, gente, e isso é muito incrível, sabe? Você criar sua família, você educar seu filho de acordo com os princípios seu, aquilo que você acredita, que principalmente os cristãos, qual que é a base do cristianismo, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Então nós tiramos ali as nossas, sabe, convicções, os nossos conceitos de fé, nós tiramos da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, e nós queremos colocar isso dentro da nossa família, nós queremos implantar isso na nossa família. Deus fala que nós devemos inculcar a palavra de Deus, os mandamentos do Senhor aos nossos filhos. Isso deve acontecer desde a sua gestação. Uma mulher, quando está grávida, ela já deve estar ali ministrando, ensinando o filho na barriga aquilo que é de Deus. Quando a criança nasce, ela deve manter aquilo ali, sabe? O cuidado de ensinar sobre Deus ao seu filho. O mais triste de tudo isso, que a gente vê acontecendo, é que os pais, eles têm outras prioridades. Não sei se é por falta de entendimento, não sei. A maioria é por falta de entendimento mesmo. Porque muitas vezes, quando está formando uma família, os filhos precisam de uma educação, né? Alguém precisa de estar ali cuidando da educação do filho, de ensinar tudo que você quer que seu filho seja, sabe? Ensinar mesmo, no sentido literal, ensinar o seu filho. Deus fala que nós devemos ensinar o nosso filho no caminho que ele deve andar. Ensinar sobre tudo. A criança, ela não sabe nada, então ela vai aprender com o pai e com a mãe. Como eu disse, o que acontece hoje é que as prioridades não é mais a educação. Quando se fala de educação, acha que é uma boa escola. A educação tá cara. Não, é de graça. Educação é aquilo que você ensina para o seu filho dentro da sua casa, sabe? E a escola é um lugar onde ele vai buscar conhecimento. Mas primeiro ele precisa de ter entendimento sobre a cultura familiar que ele vive, sobre o ambiente que ele é criado, sobre aquilo que vai formar o caráter dele. Caráter se forma dentro de uma família. É o pai, a mãe, é que vai ensinar a formação, que vai dar estrutura para essa criança crescer, para quando ela tiver no tempo certo de ir para a escola, ela buscar conhecimento. Mas antes disso, a criança precisa ser estruturada na família. Ela precisa saber principalmente quem ela é. Hoje existe, sim, sabe, uma falta de identidade muito grande. Os adolescentes, os jovens, as crianças, elas não sabem quem elas são. Elas estão com a cabeça assim, gente, incrível, assim, mas estão perdidos. O que eles são, quem você é. Se chegar para um jovem hoje, um adolescente, e perguntar quem você é, ele não sabe o que responde, porque nem ele sabe quem ele é. E ele é de verdade. Eu sou filho de fulano. Não é só isso. Não é só de quem você é filho, só. Meu pai, o nome do meu pai, o nome da minha mãe. Não é só de quem você é filho, mas quem você é de verdade. Como você se sente como pessoa, né? Isso é importante ensinar para o filho. E às vezes, como eu estava falando, as prioridades dos pais hoje em dia é ganhar dinheiro. Como eu falei, a educação não é buscar conhecimento, não é uma escola. A preocupação dos pais hoje é qual escola que o meu filho vai estudar. Alguns já sabem, né? Escola pública, então não tem muita opção, é onde é mais perto de casa, então é lá que vai estudar. Mas tem uns que tem trabalha a mãe, trabalha o pai, e eles acham que precisa de dar uma escola boa, o filho precisa estudar numa escola boa. Esquece do que
porque a prioridade, o principal é estruturar essa criança, estruturar ela na família, é mostrar para ela que ela tem um pai, tem uma mãe, que é por ela, e não importa o que acontecer quando ela estiver na escola, ela pode contar com o pai e com a mãe, ela sabe quem ela sabe quem é Deus, mesmo quando o pai e a mãe não estiver perto, ela sabe que tem um Deus que olha por ela sabe que tem uma mãe intercessora, que tem um pai que tem palavra, que tem um sacerdote em casa. O homem é o sacerdote da família, o protetor, aquele que protege, aquele que cuida, aquele que ministra. Os homens que são cristãos precisam entender isso. Os homens é o cabeça fala de espiritual. Quando falo de cabeça, a maioria, eles acham que ser cabeça é humilhar a esposa, é humilhar os filhos, é mandar, é mostrar que eles é o superior. Não, ser cabeça é saber governar, é saber direcionar a família na presença de Deus, é espiritual. Ser cabeça é espiritual. A palavra de Deus fala que Deus, o Pai, é o cabeça de Cristo. Ou seja, Deus Pai, ele dá a direção para Cristo. Cristo é o cabeça de todo homem, independente se é cristão ou não. A Bíblia fala de todo homem, significa que até o ateu, Jesus é o cabeça dele. Ou seja, direção, aquele que dá direcionamento, aquele que mostra o caminho, sabe? Isso é ser cabeça, gente. É isso. A mulher foi criada para o homem, para ser adjuntora, ajudadora, sabe? Estar ali do lado do homem, ser uma estrutura do lado do homem. Não é para ser humilhada, não é para ser amada, é para ser cuidada. O homem é o sacerdote da casa, ele é o cabeça, ele é o ministro da família. O homem espiritualmente, ele é responsável por conduzir sua família. Gente, isso é sério, é tão sério. A criança, ela precisa saber quem são seus pais, o que eles fazem, dos cuidados. Pai e mãe foi colocado na vida dos filhos para cuidar, para orientar, para direcionar. E quem é cristão, ensinar o filho sobre Deus. A criança tem que, desde pequenininha, saber que ela tem um pai que do céu, pai celestial, que independente se o seu pai e sua mãe está perto, Deus está. Ela precisa ter essa confiança, precisa de implantar, desenvolver na criança a fé, a confiança em Deus, para que ela saiba que em qualquer lugar que ela esteja, Deus está com ela. Isso é importante. E como eu estava falando, a prioridade da educação não é uma boa escola, mas é uma estrutura familiar. O que precisa hoje é uma estrutura de família. É você ensinar para o seu filho o que ele tem, sabe? A sua cultura. O que você quer que o seu filho seja, como você quer que o seu filho seja. Então você vai direcionar ele ali. É lógico, quando ele estiver na idade adulta, jovem, ele vai fazer algumas escolhas, e muitas dessas escolhas, elas não vão estar dentro daquilo que você quis, vai estar diferente. Mas se você der uma boa estrutura para o seu filho, ele vai manter ali, vai falar assim: isso que o meu pai fez foi bom, eu quero fazer também. Sabe, gente, nós precisamos preocupar com isso. Filho não é para você criar, né, botar no mundo e botar na mão de alguém para criar. Eu vejo muitas crianças sendo criadas pela babá, sendo criadas por uma pessoa estranha que tem uma cultura diferente, uma fé diferente. Isso é sério. Conheço muitas famílias que quando o filho cresce não sabe, não conhece o filho, não conhece mesmo, e nenhum filho reconhece a autoridade dos pais, porque os filhos não estão reconhecendo a boa parte, não estão reconhecendo a autoridade do pai, porque o pai e a mãe não estão sendo autoridade, ele está sendo criado por uma pessoa estranha, às vezes fica um mês, vem outro, sabe, tem aquele, né, cada dia é uma pessoa diferente, a criança fica tão perdida, e cada pessoa que vem cuidar dessa criança, ela traz uma educação para essa criança. Cuidado, você que é pai, tá? Você acha que você está educando seu filho? Tá, não, que você tem que tirar tempo para isso. Quando um casal decide ter filho, é importante que alguém possa cuidar dessa criança, ficar o máximo de tempo com essa criança até uma certa idade. Para quê? Para ensinar ela, trazer estrutura de família para ela. Ela precisa ser estruturada. A prioridade da educação não pode ser uma escola, mas tem que ser uma educação familiar. Você precisa dar essa estrutura para o seu filho, para que ele não venha crescer numa cultura diferente. Aí chega lá, a criança está grande, não sabe nem quem é Deus. Sabe por quê? Porque a pessoa que criou ela nem entendia sobre Deus, nem vivia Deus. Uma pessoa, fulano não é cristão, não, mas é uma bênção. Olha, você não sabe. Cuidado quem você está colocando para criar seu filho. A educação que seu filho vai receber é da pessoa que está ficando mais tempo com ele. Se ele ficar, tem gente que bota o filho na escola e acha que é uma vantagem. 24 horas lá, não, 24 não, tempo integral. A criança vai trazer aquela cultura, ela não vai aprender
relacionar com a família. O primeiro relacionamento que nós precisamos de ter, manter os nossos filhos, é família. É família. Família, estão criando filhos sem família. A criança fica muito mais tempo na mão de outras pessoas do que junto com o pai e com a mãe. E aí, quando crescer, como você acha que vai ficar essa criança? O que eu quero trazer aqui é uma reflexão. Pensam nisso. Que tipo de educação seu filho está recebendo, sua filha? Porque vai chegar uma hora que você vai olhar para o seu filho, para sua filha, e você não vai conhecer, porque não foi você que educou. Ele vai começar a falar coisas e você fala assim: onde você aprendeu? Aprendeu com a pessoa que estava criando ele, tá? Aquela pessoa que você pagou para ela criar, sabe? Para cuidar, tratar. É com ela que ele vai se identificar. A cultura daquela pessoa que você não sabe nem quem é direito. Você botou dentro da sua casa para ficar cuidando do seu filho, né? Enquanto você trabalhava, porque a sua prioridade era ganhar dinheiro. Quando a gente decide ter filho, a prioridade é a educação do filho, é a família, educar, estruturar essa criança. O que falta hoje é estrutura familiar. Não tem mais, gente, não tem. Infelizmente é isso. Os pais estão fora trabalhando porque precisa trazer dinheiro para casa, né? Então a educação do filho fica para terceiros. Isso é muito triste o que a gente está vendo hoje. Eu fiz esse vídeo aqui, gente, eu sei que muita gente não concorda comigo e tudo bem, tá? Mas essa é a minha opinião de toda essa tragédia familiar que nós estamos vivendo. Uma sociedade sem estrutura nenhuma, filhos sem identidade, famílias sem estrutura, famílias que estão recomeçando todo dia, ninguém sabe quem é mais quem. Tudo falta o quê? Falta uma estrutura de família. Às vezes um casal que se casaram, que já vieram com um problema estrutural de família e casaram pensando que ia ter uma família diferente, mas está fazendo a mesma coisa, sem estrutura nenhuma, sem conhecimento nenhum. A gente para e pense, tá? Antes de você ter filho, mulheres, antes de você ter filho, pensa o que está fazendo. Porque casamento não é aquele negócio que não deu certo, separa, não. Às vezes você tem que ficar no casamento porque você tem filho. E tá muito perigoso hoje. Aliás, hoje não, né, gente? Sempre foi. Parece que hoje tá pior porque é mais exposto, né? Bom, esse foi o assunto de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, compartilhe com quem você quiser. Um beijo bem grande no seu coração. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo.